quê? Porque tem situações, conflitos no meio que você vive hoje. Vamos começar assim. Sim. Com certeza você tem conflitos em que você vive hoje, você não consegue resolver. Só que se a gente reparar, ou se você mesmo reparar, esses conflitos ele vêm de gerações. Exemplo, casais que se divorciam, de repente você divorciou. Olha a história dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus tios-avós, bisavós. Com certeza tem alguma dinâmica, se não de divórcio, mas de problemas importantes no sistema familiar. O que é herança transgeracional? Vamos começar a definir para que fique claro aqui, ok? Certo. Então, assim, ó, herança transgeracional. Gente, o nome mesmo já diz. Herança é algo que eu herdo, ok? Das minhas gerações. É uma herança que vai além das gerações, ok? Quando a gente fala assim, ó, transcender algo, ou seja, que vai além, né? Quando eu transcendo, sei lá, o mundo físico, significa que é um assunto que vai além do mundo físico, envolve mundo espiritual também. Então, quando a gente fala assim, ó, de herança transgeracional, é uma herança que vai além das gerações. Então, de uma forma bem rapidinha aqui, de forma prática, é uma herança que eu herdo, é algo que eu herdo, que vem dos meus familiares, que vem dos meus antepassados, de gerações anteriores. Então, sempre que nós falarmos aqui, ó, herança transgeracional, vai ser algo que você estará herdando, que você herdou, que vem de gerações passadas. Ou seja, uma herança que foi além das gerações. E como que seria essa herança? Como que ela é vivida na prática? São padrões repetitivos que todas as gerações vivenciaram. E você agora também vai repetir. Se você não tiver consciência desses padrões repetitivos. E nós vamos dar enfoque aos padrões doentios, porque aquilo que é saudável, glória a Deus, né? A gente manda para frente. Agora, e quando tem padrão de dinâmicas doentias que vêm de família? Divórcio, infidelidade, abuso. São padrões doentios repetidos. Geralmente, se uma mulher ela tem problema com o marido, aqui um exemplo, tá? Abuso, olha para trás. Com certeza, em alguma geração, ela também houve alguma geração em que também sofreu abuso, algum tipo de violência. Vamos pensar violência física. Tem até um caso de uma cliente que eu trabalhei em que ela teve problema de violência doméstica e todas as irmãs, as 3 irmãs também tiveram. Só que tem um detalhe, a mãe também passou por violência doméstica com o pai, a avó materna, a avó paterna também. Olha que padrão repetitivo que se estende através de cada geração, que é entregue para cada geração. Isso são as heranças transgeracionais, ou melhor, nós queremos trazer o olhar para esse tipo de herança, padrão repetitivo, que não é saudável, que adoece o ser humano. Por quê? Ele só é repetitivo porque alguém, né, na verdade, essas gerações, elas não tiveram consciência sobre esse padrão. Sabe aquela famosa historinha, quando a gente fala de paradigma, não tem a famosa historinha lá dos macaquinhos? Que os macaquinhos estavam em um laboratório. Aí o que o cientista fez para poder estudar a questão dos paradigmas, né? Pegava uma banana, um cacho de banana, deixava lá na jaula. Quando um macaquinho ia pegar a banana, o que acontecia? Todos os outros 4 macaquinhos eram molhados, né? Então eles levavam um balde de água fria ali. Com o tempo, os macaquinhos não pegavam mais as bananas. Por quê? Porque todas as vezes que o macaquinho ia pegar, os outros não deixavam. Sim. Por quê? Porque se o macaquinho pegasse a banana, eles tomariam um banho de água fria. Então, quando o macaquinho ia lá pegar a banana, por causa do banho gelado que os outros levavam, os outros iam lá e batiam no macaquinho que queria pegar a banana. Com o tempo, eles foram trocando os macaquinhos. Então, o macaquinho que chegava novo, o macaquinho que chegava lá na jaula, quando ele ia pegar a banana, os outros 4 davam uma surra nele. Por quê? Porque eles não queriam tomar banho de água fria. O tempo passou e todos os 5 macaquinhos foram trocados. Olha. Ficaram 5 novos macaquinhos lá. Mas toda vez que um ia pegar a banana, os outros 4 iam lá e davam uma surra. Por quê? Eles já não sabiam o motivo. Olha. Foi um comportamento aprendido. Entregue, Então, assim, ó, isso é o conceito de herança transgeracional.
é quando você está se comportando de uma forma e nem sabe por que se comporta assim. Aí, quando você vai analisar, o motivo está lá atrás. É claro que esse comportamento, esse padrão familiar, teve um início, né? Teve ali um momento, um start. Mas como você muito bem falou, amor, não foi tratado esse assunto, ele passa para a próxima geração. E aí, se a próxima geração não lida com esse problema, passa para a próxima geração, até uma geração ter consciência e resolver isso. Olha só, e é muito interessante nós pensarmos o seguinte, e por que muitas pessoas, né, nós, o ser humano, ele fica fiel a essas dinâmicas, muitas vezes também doentias da família, para se sentir pertencido ao sistema. Ah, então peraí, olha só que bacana que você falou. Então, às vezes eu estou fazendo, né, eu adoto um comportamento ruim, e aquele comportamento é ruim, mas eu continuo a fazê-lo para me sentir pertencido ao sistema, igual o exemplo do macaquinho que eu trouxe. Exatamente. Imagina, quando um macaquinho vai pegar a banana, eu vou lá e dou uma surra nele, sem saber o porquê eu estou fazendo isso. Olha só que coisa, né? Né, você troca os 5 macaquinhos, Sim. E aí quando um vai pegar a banana, você vai lá e dá uma surra nele, os outros 4 dão uma surra, mas sem saber porque eles estão fazendo. Mas por que eles fazem, mesmo sem saber? Porque aquele sistema em que eles estão inseridos agem dessa forma. E para ele se sentir pertencido, ele acaba por fazer também. Isso daí... É assim que funciona. Aí você pode pensar, né? Vocês, de repente, que estão ouvindo, não, mas não tem como. Se eu souber algo que é ruim, eu vou romper, de jeito nenhum. A questão da lealdade, que nós chamamos de lealdade oculta, a nível inconsciente, ela é muito mais forte. Olha, toda mulher que eu trabalho, toda, sem exceção, tem algum legado. Eu sempre trabalho essa dinâmica, né, com as minhas clientes. Eu trabalho quais são as dinâmicas sistêmicas que ela está reproduzindo para aquele sofrimento, para poder fortalecer aquele sofrimento. Porque quando eu entro na história sistêmica, sempre vai encontrar o quê? Uma lealdade. Quer um exemplo? Por que muitas mulheres não conseguem ir além? De repente tem um sonho de serem empreendedoras, mas não consegue. Sabe por quê? Muitas vezes, vamos dar aqui algumas suposições para vocês entenderem a lealdade do sistema como é séria, porque as mulheres da família, nenhuma de repente, se arriscaram em empreender. Então, quando essas mulheres não são mulheres ousadas no empreendimento, se você não tomar cuidado como próxima geração, tem que identificar. Vamos pensar que você tem essa dinâmica do se eu quero... Eu tive um caso de uma cliente exclusiva assim. Eu quero empreender, mas eu não consigo ir além. Claro, você olha a dinâmica sistêmica das mulheres dessa família, parte de mãe, parte de pai, nenhuma foram de empreender. Todas tinham até empregos um pouco, assim, tanto quanto difíceis mesmo, trabalha muito para ganhar bem pouquinho. Essa era a dinâmica dela, desse tipo de feminino. Essa era a forma de ver a vida. Então, está leal àquele sistema. Como é que faz para romper com tudo isso? Tem que ter consciência. E mesmo que seja ruim, então, né, às vezes aquela cliente, ela quer empreender. Ela quer ser bem-sucedida, ela quer ter uma vida próspera, mas a vontade, a necessidade de pertencer ao sistema familiar é tão grande que ela não consegue romper com isso. Ou seja, a dor de não fazer parte do sistema é maior do que a dor de ficar sem empreender. Ou seja, então por mais que eu queira empreender, inconscientemente falando, eu prefiro ficar sem empreender. Por quê? Porque para mim é melhor permanecer em uma condição, ou vou até mudar, trabalhar em algo que eu não gosto, isso mesmo, só para pertencer ao sistema. Ao sistema familiar. Ao sistema familiar. E aí sabe o que acontece? Autossabotagem. Autossabotagem. E às vezes ela não entende por que ela age assim, né? Ela não entende por que todo projeto que essa mulher começa... Será que você é assim? Se sabota. Todo projeto que você começa não dá certo. Todo relacionamento que você engata não funciona. Isso. Olha, com toda certeza, é preciso olhar a história da família. E quando a gente fala família, são as gerações passadas. É a família ampliada, né? Seja a sua família nuclear, que é a família onde você está agora, a sua família de origem, que é a família da casa dos seus pais ali, e os antepassados e assim sucessivamente. Porque houve um início desse padrão de comportamento. Houve um início. Só que aí as gerações posteriores vão aprendendo esse comportamento por observação,
de forma inconsciente. Não é dito, geralmente. Não, óbvio, não né, é gente? dito. Não é dito. Gente, não vem com não esse é papo aí que dito. não é, não. Não é dito. Se fosse dito, você conseguia romper, romperia Sim, você também, Vinícius, tranquilamente, não mas é dito. é tudo entregue realmente a nível inconsciente, Isso. comportamental e por observação. E outra, e não é o problema de um membro da família, né? Não. Então assim, ó, não é aquele membro da família que tem o problema, é todo o sistema familiar. Exato. Que contribui. Só que às vezes um membro da família, né, vivencia isso e torna palpável, né, para aquela geração que ele está vivendo ali, enfim. Ou seja, é um problema sistêmico, mas é às vezes um membro da família só que decide absorver isso e passar esse comportamento doentio. Se não todos os membros. Se não todos os membros, com certeza. Sempre isso. Se não todos os membros.